A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse segundo trimestre as lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens. E já vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? O tema desse trimestre é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 12, que tem o tema da circuncisão e dos alimentos sacrificados a ídolos. O texto do dia nos diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabendo que todos temos ciência, a ciência incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A síntese nos diz assim: o que salva o ser humano não são hipótese religiosa, mas a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Os objetivos dessa lição é mostrar uma circuncisão no Antigo Testamento, conhecer a circuncisão e o cristianismo, saber a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos em Corinto. O texto bíblico base é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18 e 19 e 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 ao 5. A introdução na revista diz assim: na igreja em Corinto, havia alguns judeus convertidos em Jesus Cristo. Alguns deles eram influentes e não tinham ainda regras e costumes do judaísmo. Muitos desses costumes contrariavam a mensagem do Evangelho. Por isso, o embate entre os judeus convertidos a Jesus e o apóstolo Paulo foi constante durante todo o seu ministério. Na lição dessa semana, veremos dois assuntos que se destacam entre os coríntios, que haviam deixado o judaísmo, a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. Tópico 1, a circuncisão no Antigo Testamento. Subtópico 1, a circuncisão teve sua origem em Abraão. A circuncisão é a remoção do prepúcio, uma pele que cobre o órgão sexual masculino. Deus estabeleceu a circuncisão como um sinal para a sua aliança com o patriarca Abraão. O Senhor prometeu que faria de Abraão uma grande nação. A partir dele, todos os seus descendentes do sexo masculino deveriam fazer a circuncisão como um sinal externo e visível da aliança com Deus. O ritual da circuncisão deveria ser realizado no 8º dia de vida e simbolizava a inserção do indivíduo no povo eleito pelo Senhor, segundo a promessa feita a Abraão. A desobediência a essa ordenança divina reputaria na expulsão da comunidade, e isso poderia significar vagar pelo deserto, ser transformado em escravo e até mesmo morrer. A circuncisão também tinha uma função em relação à saúde do homem e da mulher, considerando as condições de vida dentro de um ambiente nômade como a de Abraão e seus descendentes. A circuncisão, como exigência incontestável de Deus, imposta a Abraão e a toda a sua descendência, estava expressa em Gênesis 17:11. Para um judeu do primeiro século, como aliás do século 21 também, não havia nem há dúvida possível quanto à absoluta obrigatoriedade da circuncisão como uma marca na carne da aliança perpétua com Deus. Tanto Jesus como Paulo, eles eram, obviamente, circuncidados. Subtópico 2, a circuncisão passou a ser um ritual obrigatório na lei de Moisés. A prática da circuncisão, iniciada por Abraão, com o tempo passou a ser um requisito obrigatório na lei mosaica. A não observância dessa regra poderia ser punida com a morte. Sua importância também era evidenciada com a obrigatoriedade de ser feita no 8º dia, mesmo que coincidisse com o dia de sábado. No Novo Testamento, Paulo mostra aos coríntios a importância da circuncisão espiritual, alcançada mediante a fé em Jesus Cristo. Todavia, o Pentateuco
E os profetas do Antigo Testamento, como em Jeremias, já davam destaque à circuncisão do coração, não feita pela mão do homem. Só os homens eram circuncidados, porque o homem era considerado o líder espiritual de sua família. Quem era circuncidado tinha a responsabilidade de obedecer a Deus e ensinar seus filhos a obedecer também. As mulheres não eram circuncidadas, mas também faziam parte da aliança. Subtópico 3. A lei e a circuncisão não libertaram o povo judeu da escravidão do pecado. Os judeus se achavam superiores aos gentios por serem herdeiros da promessa feita por Deus a Abraão e por serem os receptores da lei. Eles mantinham sua identidade e exclusivismo por meio do ritual da circuncisão, que apenas aumentava mais a arrogância e a hipocrisia. Eles buscavam a Deus, mas de maneira equivocada. Os rituais e as práticas de purificação e pretensa santificação não foram suficientes para alcançarem a tão sonhada justificação diante de Deus. A justificação do homem se dá mediante a fé no Filho de Deus. A circuncisão era apenas um sinal exterior que nunca salvou ninguém. A circuncisão não tinha significado se a pessoa não obedecesse a Deus. Tópico 2. A circuncisão e o cristianismo. Subtópico 1. O Concílio de Jerusalém deliberou a respeito da questão da circuncisão. A expansão do evangelho para os territórios gentílicos por meio da evangelização fez com que muitos conflitos com relação à circuncisão surgissem. O assunto se tornou tão incômodo que, por volta dos anos 50 depois de Cristo, foi realizado um concílio em Jerusalém, com a participação de Paulo e Barnabé e alguns apoiadores da igreja em Antioquia, juntamente com os apóstolos e anciãos da igreja em Jerusalém. O concílio teve como principal atribuição definir o que deveria ser observado pelos cristãos gentílicos e quais seriam as práticas exclusivas dos judeus. A decisão foi de que a circuncisão seria observada somente pelos judeus. Todavia, infelizmente, o concílio não extinguiu os conflitos entre os judeus convertidos e os cristãos gentílicos. Subtópico 2. Na igreja em Corinto não se deveria fazer distinção entre circuncisos e incircuncisos. Paulo demonstra em alguma de suas cartas, em especial em Romanos, que Abraão não foi justificado por meio da circuncisão, mas sim pela sua fé no Todo-Poderoso. Ele afirma que tanto os judeus quanto os cristãos são descendentes espirituais de Abraão. Então, aos coríntios, ele orienta: quem está circuncidado, continue circuncidado. Quem não está circuncidado, continue incircunciso. Ele deixa bem claro que a circuncisão é apenas um sinal externo para os judeus e não implica diretamente a salvação. Sinais externos, como dito já, não se pode rotular ou mesmo identificar alguém como crente, ou até as próprias vestes pode dizer que a pessoa é uma cristã. Subtópico 3. A verdadeira circuncisão é a do coração. Os judeus ensinavam, mas não praticavam a lei. Portanto, de nada valeria um sinal externo se as práticas não condiziam com o que ensinavam. Paulo afirma que a verdadeira circuncisão é a que ocorre no interior do ser humano, em seu coração, que só pode ser realizada pelo Senhor. Entretanto, isso não significa que o exterior não é importante, mas sim que a verdadeira transformação deve acontecer de dentro para fora. Deus olha para os corações. A verdadeira circuncisão hoje e desde aquela época acontece no coração. E só quem a vê e a pode avaliar como verdadeira é o Senhor, Deus em pessoa. Só Deus vê, só Ele sabe e dele nada se pode esconder. Tópico 3. Alimentos sacrificados a ídolos. Subtópico 1. Os açougues em Corinto nos dias de Paulo. No primeiro século, os mercados da cidade de Corinto vendiam as sobras das carnes dos animais que eram sacrificados aos ídolos nos tempos pagãos. Comprar nesses açougues era uma rotina normal na cidade, não era problema para os seus habitantes, com exceção da comunidade judaica. Naquela época aconteciam também algumas festas nos pátios do templo dos ídolos, os quais
todas as pessoas podiam participar livremente. Em Corinto, para uma grande maioria, essa era praticamente quase a única oportunidade de comer carne. Era um costume entre os pagãos fazer festas em seu sacrifício, e não apenas para comerem eles próprios, mas convidar seus amigos para participar com eles. Geralmente eram mantidos no templo onde o sacrifício era oferecido. E se restasse alguma coisa, quando a festa terminava, era comum levar uma porção para os seus amigos, sacerdotes do templo, e que às vezes vendiam no mercado. As festas, como Ateneu nos informa, sempre foram consideradas entre os pagãos coisas sagradas e religiosas, de modo que costumavam sacrificar antes de todas as suas festas. E isso era considerado uma coisa muito profana entre eles. Comer em suas mesas privadas qualquer carne que não tenham sacrificado primeiro com tais ocasiões. Nessa circunstância, enquanto os cristãos viviam entre idólatras, tinham muitos parentes e amigos que o eram, com os quais deveriam manter contato e manter boa vizinhança, e, portanto, ter oportunidade de comer em suas mesas o que deveriam fazer se alguma coisa que tinha sido sacrificado deveria ser colocado diante deles. O que eles deveriam fazer? O que aconteceria se eles fossem convidados a festejar com eles em seus templos? Parece que alguns dos coríntios haviam absorvido a opinião de que até isso poderia ser feito, porque eles sabiam que um ídolo não era nada no mundo. Subtópico 2. Comprar carne sacrificada aos ídolos. Com a chegada do Evangelho na cidade de Corinto, as práticas idólatras com a compra de carne que foi sacrificada aos ídolos e que eram vendidas nos açougues começou a gerar conflitos entre os crentes. Alguns membros continuaram comprando desses açougues e comendo essas carnes sem preocupação, enquanto outros, influenciados pela crença judaica, que tinha certa influência nas comunidades cristãs, deixaram de comprar desses açougues por serem carne sacrificada aos ídolos. Comer alimentos sacrificados aos ídolos também foi um dos principais assuntos junto com a circuncisão na assembleia que aconteceu em Jerusalém. Para os cristãos de origem judaica, comer carne sacrificada aos ídolos era ser semelhante aos que faziam sacrifício. Essa foi uma das questões levadas pelos irmãos até Paulo, solicitando a orientação dele a respeito de como deveriam proceder. Subtópico 3. Orientações e conselhos a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos. Paulo traz duas orientações importantes aos crentes de Corinto. Quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, a primeira orientação era para os crentes mais maduros e que não acreditavam em outros deuses, além do único Deus Criador. Para estes, ele recomenda que continue no mesmo procedimento de sempre. Vai e compre o que tiver no mercado. A segunda orientação é para aqueles crentes mais fracos, que acreditam em um único Deus, mas na prática temem os falsos deuses. Porém, o mais importante é o fato de que Paulo recomenda que a nossa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ele é bem enfático ao afirmar, pelo que, se o manjar escandalizar seu irmão, nunca mais comerá carne, para que meu irmão não se escandalize. Os crentes maduros deveriam evitar comer a carne oferecida aos ídolos, se isso fosse prejudicar de alguma forma a fé, a consciência dos outros. Paulo nos informa que todo homem cristão naquela época não estava totalmente convencido e persuadido de que um ídolo não era nada. No entanto, nem todo homem tem esse conhecimento. Para alguns, com consciência de ídolo, até agora comem como algo oferecido a um ídolo, com consciência do ídolo. Isso é alguma veneração confusa por ele, embora fossem convertidos ao cristianismo e professassem a verdadeira religião, não foram perfeitamente curados do fermento antigo, mas mantiveram um respeito inexplicável pelos ídolos que haviam adorado antes. Alguns talvez ainda aguardassem dentro de si remanescente de sua antiga superstição e tivessem medo do poder dos ídolos.
Tais pessoas não iriam considerar os ídolos iguais a Deus, mas seres intermediários, anjos bons, maus, e era melhor procurar o seu favor ou evitar sua ira. Dessa maneira, havia alguns que comiam no seu costume para com o ídolo. Havia algo em tais pessoas que sobreviveu à sua conversão, não tendo ainda amadurecido a ponto de chegar a uma completa rejeição da realidade dos falsos deuses. Esses cristãos iriam sentir uma sensação de culpa de se comesse a carne oferecida aos ídolos. É aquilo que nós falamos sobre ser um cristão supersticioso, que ainda traz os misticismos para dentro da casa do Senhor e ainda não houve a verdadeira libertação interna da sua mente também e coração. Na conclusão da lição diz assim: na lição de hoje vimos que vários conflitos entre os convertidos de Jesus Cristo e os crentes gentios de Coríntios. Quanto à circuncisão, Paulo é bem claro em suas orientações: cada um fique como está, pois a circuncisão e não faça de um ritual externo com significado para os judeus. Quanto à carne sacrificada a ídolos, ele esclarece que os ídolos nada são e que só existe um Deus, mas para evitar conflitos entre os irmãos, não se comesse a carne sacrificada que era vendida no mercado da cidade. Devemos ter o cuidado de não fazer nada que possa levar os cristãos fracos a se contaminarem suas consciências. Devemos negar a nós mesmos até o que é lícito, em vez de ocasionar seus tropeços e colocar um perigo em suas almas. Pelo teu conhecimento, perecerá teu irmão fraco por quem Cristo morreu? Deus abençoe sua semana, querendo o Senhor, se Ele não voltar, estaremos aqui de volta a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.